Sabia que o Flamengo está no top 10 de clubes do mundo? Pois é, a gente vai mostrar para vocês aqui o top 10. Vamos falar também de Vitão. O Flamengo não desistiu do Vitão e a gente tem informações atualizadas envolvendo o interesse do Flamengo nesse jogador atualmente no Internacional. Vamos para as informações? Vamos lá, galera. O Flamengo foi eleito o 8º melhor clube do mundo. É isso mesmo. Segundo o ranking da IFFHS, de janeiro de 2025, ou seja, desse mês, de brasileiros, além do Flamengo, apenas o Botafogo está presente na lista dos top 10 melhores. Na 5ª colocação está o Botafogo. Olha, a classificação é do recorte do ano de 2024. Top 10, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Atalanta, olha, em terceiro, Liverpool, Botafogo, Manchester City, Barcelona, Flamengo, Atlético de Madrid e Borussia da Alemanha. Tá aí, Flamengo no top 10, mesmo não tendo um ano maravilhoso em 2024, foi campeão da Copa do Brasil apenas. Vamos agora falar de Boto, porque o José Boto, em uma entrevista a Placar, ele criticou a quantidade de jogadores no elenco do Flamengo e projeta uma redução no elenco. Ele disse, ideal é trabalhar com 25. Declaração completa dele, abre aspas, o trabalho nunca é bom com elencos grandes, nunca é bom. O ideal é trabalhar com 24, 25 jogadores. Claro que com esse calendário tem que fazer um trabalho não com tanta qualidade, mas ter um elenco mais largo. Aquilo que eu penso é o grande objetivo, mas não vamos fazer agora, pois é uma coisa a longo prazo. É termos uma equipe sub-20 com o treinador tendo ideias muito próximas do treinador da equipe principal e buscar jogadores do sub-20 sempre que necessário. Então, tá aí a declaração do José Boto. E por falar nisso, o Flamengo está priorizando a busca por um zagueiro. Essa é a prioridade total. Se vai ser o Vitão, se não vai, a gente não sabe. O que eu sei é que o Flamengo não desistiu do Vitão, continua tentando. Inclusive o Flamengo recebeu a informação dos empresários do Vitão que eles vão se reunir com o Internacional para tratar dessa possibilidade de uma transferência do Vitão para o Flamengo. A proposta que o Flamengo fez ao jogador é muito boa, contrato de 4 anos, podendo chegar a 5. Inclusive vou até ver aqui o tempo de contrato do Vitão com o Internacional. Internacional ao vivo para vocês, que eu estou vendo isso aqui, hein, galera. Só para a gente ter noção, assim, tempo de prazo de contrato. Ele tem 24 anos, tá? O contrato dele com o Internacional vai até dezembro de 2026. Estamos em 2025. Então, daqui a 24 meses, o contrato dele acaba. E, obviamente, o Flamengo ofereceu um contrato longo, ele tem 24 anos, de 4 a 5 anos, e um salário maior do que ele recebe atualmente no Internacional. E aí o Flamengo fez a proposta, o Internacional recusou, vocês já sabem disso, mas agora os empresários do jogador, que entendem que seria uma boa a ida do Vitão para o Flamengo, vão conversar com o Internacional e o Flamengo aguarda essa situação para poder definir, porque o Flamengo não pode esperar muito. Eles entendem que a prioridade total é zagueiro, tem outros nomes na mesa. O Danilo está na mesa? Tá, mas está muito distante, já falei isso para vocês. Se o Vitão vier, o Danilo vem? Não, é um ou outro. O Flamengo está buscando a contratação de um zagueiro, não 2 zagueiros. E são 2 zagueiros que custariam alto para o Flamengo. Então o Flamengo vai aguardar essa resposta aí para tomar a decisão do próximo passo. E por falar em Vitão, o perfil do Matheus Nogueira, um abraço para ele, ele postou assim, por que Vitão é o zagueiro ideal para o Flamengo? Ele botou, para começar o básico, 24 anos, destro, versátil para jogar dos 2 lados da zaga, um zagueiro com leitura de jogo e consistência absurda. Não perde um duelo por baixo, domina as coberturas e tem uma saída de bola que facilita qualquer construção ofensiva. É o tipo de zagueiro moderno essencial para equipes que jogam propondo o jogo, como o Flamengo de Felipe Luiz. Outra coisa importante, o Flamengo precisa repor o Fabrício Bruno com alguém que mantenha o nível. Vitão, além de ser destro, tem características que permitem adaptação rápida ao estilo de jogo do time. Ele sabe lidar com pressão, joga sério e não inventa. Por fim, não dá para ignorar o potencial. Só 24 anos, já joga como veterano e ainda tem espaço para evoluir. Uma contratação que resolve o agora e também mira o futuro. Além disso, ainda tem poder de revenda. Eu, particularmente, acho uma boa contratação no Vitão. Mas 10 milhões de euros. Beleza, gente, já expliquei isso aqui para vocês. O Flamengo não sabe quando vai receber os 4 milhões do Internacional e se receber. É melhor garantir agora esses 4 milhões e só tirar do bolso 6 milhões de euros. Então, eu acho uma boa. Estamos falando de um mercado extremamente super valorizado.
mas super valorizado. Por exemplo, o João Vitor, do Vasco, com todo respeito, ele custou quase isso. E ele joga bola? Não. O problema é que o Flamengo contratou o Léo Ortiz de uma maneira barata, tá? No fim das contas saiu barato. O Fabrício Bruno foi vendido por 50 milhões de reais, tem 29 anos, vai fazer 29 anos agora em fevereiro. O Vitão tem 24 anos, jogador super valorizado no mercado. Eu acho uma boa. Agora vamos falar de Lohan, galera, porque eu fui apurar todos os detalhes, porque as partes entendem que seria uma boa ida do Lohan para o CSKA. Por que eu falo isso? Gente, os empresários estão trabalhando em cima dessa situação. Trouxeram uma proposta, o Flamengo recusou, trouxeram outra, o Flamengo recusou. Agora trouxeram mais uma, aumentaram a proposta. Por que os empresários estão trabalhando nisso? E por que o Flamengo ainda não descartou, não vendeu o jogador? Pelo contrário, abriu negociação e está negociando com o CSKA. As conversas estão avançadas, inclusive. A qualquer momento o Lohan, 18 anos, pode ser vendido ao CSKA. Eu fiz um texto aqui para vocês entenderem. Por que o Flamengo topa vender Lohan e mantém negociação com o CSKA? Entenda o cenário do jogador. O meio atacante de 18 anos atualmente foi tratado e rotulado como a próxima venda milionária do clube desde que ganhou notoriedade. Esse status aumentou ainda mais quando se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo, aos 16 anos, no dia 24 de janeiro de 2023. De lá para cá, a expectativa entre os rubro-negros só aumentou. Em 2024, ainda com 17 anos, Lohan chegou ao profissional com o técnico Tite. Em alguns jogos teve boa atuação, sobretudo diante do Corinthians, no Maracanã, quando substituiu o Arrascaeta. Porém, com o passar do tempo, o meio-atacante caiu de produção, perdeu espaço para Matheus Gonçalves e, em alguns duelos, nem relacionado era por Tite. Há quem diga que o comportamento dele nos treinamentos foi determinante, não por atos de disciplina, mas por desempenho e vontade também no dia a dia, mostrar tesão, vontade. Foram essas palavras que a fonte usou. Para não perder ritmo de jogo, Lohan chegou a atuar pelo Sub-20 novamente, nos tempos de Tite. Felipe Luiz veio. Aconteceu a mesma coisa e ele foi pouco utilizado. Inclusive, junto com Cleiton Carlinhos, saiu de férias antes do fim da temporada 2024 para jogar nas primeiras rodadas do Carioca 2025. No estadual desse ano, nos 3 primeiros jogos, Lohan não conseguiu demonstrar um bom futebol. Mas vale mencionar, o contexto e os companheiros de time não são nem um pouco favoráveis. Com o Felipe Luiz, Lohan não terá muitas chances. Isso é informação, inclusive. Inclusive, existe a chance de ele voltar a atuar pelo Sub-20 para manter o ritmo de jogo. Os empresários do jogador e o próprio atleta sabem que as oportunidades nos profissionais não serão muitas. Enquanto isso, ele recebe proposta milionária do CSKA, topou a proposta e aguarda a negociação dos russos com o Flamengo. Na cúpula rubro-negra há agora esse dilema. Ciente que Lohan não será usado e que descer o jogador para o Sub-20 novamente não cairia bem com o jovem e os seus representantes, os dirigentes topam vender e tentam sugar ao máximo dos russos. Caso não aceite vender, a diretoria sabe que o risco é grande de Lohan perder valor de mercado com o passar do tempo. Os empresários de Lohan entendem que essa é a oportunidade perfeita para fazer a venda, até porque nenhuma outra proposta chegou até o momento só do CSKA. Outro ponto que pesa muito é a necessidade do Flamengo melhorar o caixa com receita de venda de jogador. O Flamengo precisa vender jogador. Isso aí não é segredo para ninguém. O Flamengo precisa melhorar as finanças. O Flamengo comprou um terreno à vista para construir um estádio próprio. Isso precisa sair do papel, né? Então o Flamengo não pode se dar ao luxo de não ter o dinheiro, ou melhor, de prejudicar a formação do elenco por conta do estádio próprio, por exemplo. Não faz sentido isso. Então tá aí toda essa explicação. Os clubes estão negociando, estão debatendo forma de pagamento, inclusive. Vender 8 milhões de euros por 80% é pouco. Eu acho que a proposta vai ser até melhor para o Flamengo. O Flamengo vai conseguir sugar mais dinheiro, sugar, entre aspas, mais dinheiro dos russos nessa venda do Lohan. Mas a situação está caminhando e existe sim a chance dessa operação ser finalizada. Agora, diante disso tudo, quero novamente a sua opinião. Comenta bastante aí. Hora de falar sobre o Flamengo com boas notícias. Danilo e Vitão parecem mais próximos do rubro-negro. Já havia contado para vocês alguns dias atrás de que o Danilo está bem propenso a fechar com o Fla, até porque a esposa quer morar no Rio de Janeiro.
Ela, inclusive, durante o mês de janeiro, esteve na capital carioca para buscar escola para os filhos. A escola já está escolhida, seria a mesma onde estudam os filhos do Alexandro e também do Felipe Coutinho. Alexandro, que tem tido um papel importante nessa negociação entre Flamengo e Danilo. Alexandre e Danilo jogaram juntos no Santos, no Porto e também na Juventus da Itália. Danilo acerta os últimos detalhes da rescisão do contrato com a Juventus. Ele quer sair da Juventus recebendo algum dinheiro que tenha atrasado. A Juventus prefere ou pretende fazer com que essa rescisão do contrato aconteça sem o pagamento desses bônus. Quando esse problema for resolvido, aí o Danilo sacramenta a sua decisão sobre Napoli, Santos ou Flamengo. Tenho contado para vocês que o Fla é favorito. Sobre Vitão, o Flamengo melhorou sua proposta para o Internacional. A primeira oferta de 10 milhões de euros, sendo 6 milhões de euros em dinheiro e mais 4 milhões de euros com perdão de uma dívida com o Thiago Maia. Resposta do Inter, queremos 14 milhões de euros. O Flamengo subiu a oferta de 10 para 11 milhões de euros, 7 milhões de euros em dinheiro, mais 4 milhões pelo perdão da dívida do Thiago Maia. A tendência é que exista um acordo em algo na casa dos 12 milhões de euros. Vitão já tem conversas avançadas com o Fla para um contrato de 5 temporadas. Só para completar o noticiário rubro-negro, o Flamengo recusou a terceira investida do CSKA por Lohan. Proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Flamengo informou que para esse percentual de 80% exige 10 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo, ou sobre um ex-São Paulo. Fala, nação rubro-negra. O sonho do estádio próprio do Flamengo está mais vivo do que nunca, e agora com a nova gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o planejamento para a construção ganhou novos rumos. Hoje, vamos falar sobre os primeiros passos dessa nova etapa, os detalhes do estudo de viabilidade e a conversa com a Prefeitura do Rio para garantir que o Mengão tenha, finalmente, sua casa própria. Fica com a gente, deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história promete. Luiz Eduardo Batista assumiu a gestão com um objetivo claro: trazer mais eficiência e planejamento para o projeto do estádio. A primeira mudança foi substituir a empresa contratada anteriormente pela Fundação Getúlio Vargas, que agora será responsável por um novo estudo de viabilidade financeira e econômica. BAP destacou que a discussão sobre o estádio acabou sendo contaminada durante o processo eleitoral no Flamengo, mas reforçou que este é o projeto mais importante na história do clube. Ele afirmou: ninguém constrói do zero sem um estudo detalhado, e no Flamengo não será diferente. Além do estudo de viabilidade, o Flamengo também iniciou conversas com a Prefeitura do Rio de Janeiro para alinhar os prazos do projeto. Pelo edital do leilão, o clube tem até fevereiro de 2026 para apresentar os documentos finais sobre a viabilidade da construção no terreno do gasômetro, comprado na gestão anterior por 170 milhões de reais. No entanto, esse prazo pode ser prorrogado, e BAP já está trabalhando para garantir mais tempo para que tudo seja feito com máxima eficiência. O terreno do gasômetro, localizado na região portuária do Rio, é estratégico para o Flamengo. A expectativa inicial é que as obras sejam concluídas até novembro de 2029, coincidindo com o aniversário de 134 anos do clube. Imagine só, nação, ver o Mengão estreando no seu próprio estádio em uma data tão simbólica. O sonho está mais próximo do que nunca, mas BAP sabe que há muito trabalho pela frente e que cada passo precisa ser dado com cautela e responsabilidade. Ter um estádio próprio é mais do que um sonho para a torcida, é um projeto que pode mudar a história do clube. Com sua própria casa, o Flamengo não dependerá mais do Maracanã, terá maior autonomia financeira e fortalecerá ainda mais sua relação com a nação rubro-negra. Além disso, o estádio será uma referência na América do Sul, com capacidade para receber grandes eventos esportivos e culturais, consolidando o Flamengo como uma das maiores potências do futebol mundial. E aí, nação, o que vocês acharam dos novos passos da gestão BAP para o estádio do Flamengo? Será que veremos o Mengão jogando em casa já em 2029? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o projeto e tudo que rola no mundo do Flamengo.